Olá, boa noite, feliz sábado a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, que a sua família. Também quero dizer para você que você possa já compartilhar aqui a live. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje teremos uma live super especial com o pastor Josanã Alves, da divisão sul-americana. Ele é do departamento de mordomia cristã ali da divisão. O pastor que vai falar sobre o do departamento do tema de fidelidade e adoração. O pastor já chegou aqui, eu vou convidar o pastor Josanã para como foi a semana de vocês. Espero que tenha sido uma semana de bênçãos, de vitórias. Aguardando só o pastor. Já solicitei para o pastor, só falta ele aceitar ali a solicitação para iniciar a live. Enquanto isso, o pessoal vai compartilhando a live, vai falando, compartilhando com seus amigos, vai curtindo a live, também vai convidando seus amigos, curte bastante. Calma aqui, o pastor. Boa noite, pastor. Feliz sábado. Tudo É bem, uma honra Gabriel? ter o senhor aqui comigo. Feliz sábado. É, eu sou o Gabriel, falo daqui de Cuiabá, da ISD Santa Terezinha, que é o pastor João Bispo. Quero ter o privilégio de conhecer o senhor pessoalmente, já conheci o senhor através das redes sociais. E é uma honra ter o senhor aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Agradeço a disponibilidade do senhor. Pastor, se apresenta para a galera que está aí na live. Muito bem, feliz sábado a todos, uma alegria poder estar com vocês. E eu que agradeço, Gabriel. Nós tínhamos marcado e não deu certo, e remarcamos, e finalmente foi possível termos esse momento, essa live. Eu sou o pastor Josanã Alves, como você disse, sou pernambucano, de uma cidade do interior de Pernambuco chamada Pesqueira, e tenho a alegria de trabalhar como pastor da Igreja Adventista há 19 anos, esse é o 19º ano de ministério. Sou casado com Gleice Xavier, também pernambucana, e pai de Glenda e Samuel. Samuel é potiguar, é do Rio Grande do Norte, e Glenda também é pernambucana. Comecei meu ministério em Pernambuco, num distrito chamado Afogados da Engazeira. Passei 3 anos lá, depois fui transferido para outro distrito em Pernambuco chamado Santa Cruz do Capibaribe, depois para Petrolina, também em Pernambuco. De lá fui para Natal, Rio Grande do Norte, já como ministerial e mordomia cristã, para a Missão Nordeste. Da Missão Nordeste fui para a União Leste Brasileira, em Salvador, de lá para Recife, a União Nordeste, e há 3 anos estou trabalhando em Brasília, no escritório da igreja que cuida de 8 países aqui da América do Sul, chamado Divisão Sul-Americana. Pastor, eu vou fazer uma oração para iniciar, aí o senhor pode estar iniciando o sermão dessa noite. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por essa oportunidade do pastor Josanã para fazer essa live. Que o Senhor possa abençoar o pastor grandemente, que ele possa ser usado por Ti agora, neste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, é contigo. Obrigado, Gabriel. Amigos, uma alegria estar com vocês. Estou vendo aqui já 28 pessoas que estão conectadas. Sejam bem-vindos. Obrigado aí por prestigiar
o canal do Gabriel, se inscrevam, participem aí. Estava vendo que ele está sempre convidando pessoas para estarem aqui conversando com ele. E ele me pediu para conversar um pouco sobre adoração. É um tema importante, é um tema que eu gosto de estudar, é um tema que me enche o coração de alegria de compartilhar. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que significa adoração e qual é o pensamento bíblico sobre isso. Na verdade, não importa o que eu acho sobre adoração, o que importa é o que a Bíblia diz sobre adoração. Então, seja bem-vindo, vamos estudar um pouco a Bíblia, vamos ver um pouco do que Deus tem a nos falar sobre esse tema. E eu gostaria de começar convidando você a abrir a Bíblia. Se você tiver sua Bíblia aí, nós vamos ver uma história muito bonita que nos ensina um pouco sobre a essência do que é adoração. E eu quero convidá-la a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel. Se você tem sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 1. É uma história bem conhecida, mas ela como que ensina a essência do que é adoração e a profundidade do que é adoração. Então, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 1. Estou vendo aqui a Benedita, feliz sábado. A Cristina, feliz sábado, uma alegria encontrá-la aqui, Cristina. Estou vendo aqui a Vera Lúcia, meus amigos de Recife, uma alegria encontrá-los aqui. A Juju Moisés, também de Natal, uma grande amiga, prazer também encontrá-la por aqui. Uma alegria ter todos vocês aqui. E nós estamos convidando você, a Juninha. Juninha, seja bem-vinda. Estamos orando por seu esposo, para que Deus recupere completamente a saúde dele. Estou vendo aqui, alguns eu não sei dizer pelo nome, mas porque o nome aí no Instagram está reduzido, está com outro nome. Estou vendo aí meu grande amigo Pastor Ivo. Uma alegria, Pastor Ivo. Obrigado por estar aqui também, acompanhando. Um grande abraço à sua família. Nós estamos convidando você para abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel. É uma história bonita, que tem algumas lições interessantes a nos ensinar. Vejam, essa é a história de uma mulher chamada Ana, e a vida dela girava em torno do desejo de ter um filho. Então, a vida de Ana teria sentido quando ela tivesse um filho. O sonho da vida dela, tudo girava em torno desse desejo de ter um filho. Aí, um dia, ela clama a Deus por um filho. Para piorar a situação dela, o esposo dela tinha outra mulher que tinha filhos, que vivia humilhando Ana. E Ana clama a Deus. E ela clama com tanta intensidade, ela busca a Deus. E Deus, através do sumo sacerdote, diz assim: o pedido do teu coração vai ser concedido. E aí Ana tem um filho. Gente, a vida de Ana agora tinha sentido. A vida de Ana agora não era mais vazia. Tudo que Ana desejava era um filho, e agora ela tinha um filho. O mais lógico era Ana dizer o seguinte: vejam, agora eu tenho um filho, minha vida tem sentido, e eu não vou ficar um minuto longe do meu filho. Se o meu filho pedir para ir brincar na rua da frente, eu vou dizer nunca, você nunca vai ficar longe de mim. Se o filho de Ana, Samuel, pedisse: mãe, deixa eu ir brincar na casa dos primos, não, nunca você vai ficar longe de mim. Era lógico que se um dia o Samuel dissesse assim: mãe, deixa eu ir passar o final de semana na casa da avó, ela dissesse: não, nunca você vai ficar longe de mim. Mas não foi isso que aconteceu. Ana pega o filho dela, aquele filho que ela tanto amava, aquele filho que deu significado à vida dela, e ela toma a decisão que está descrita no capítulo 1, verso 28. 1 Samuel, capítulo 1, verso 28. Diz o seguinte: Ana disse assim: pelo que também trago Samuel como devolvido ao Senhor. E não é por um dia, não é por uma semana, não é por um mês, é por todos os dias da sua vida. Pois do Senhor pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Então, como é que Ana foi capaz de entregar o filho para Deus?
O versículo diz, porque ela entendeu que ela não estava perdendo o filho. Ela não estava ficando longe do filho. Ela só veria o filho uma vez por ano, a Bíblia diz. Mas ela entendeu que era adorar a Deus. E como ela entendeu que era adorar a Deus, ela foi capaz de entregar o que ela entregou. Porque quem entende o que é adorar é capaz de fazer qualquer entrega, é capaz de entregar qualquer coisa. Então, a adoração, amigo, é o ato de entregar a Deus o que Deus quer. Isso é adoração. Então, a adoração é o ato humano de reverenciar alguém que ele percebe que está acima dele. Isso é adoração. Então, quando Ana percebeu que Deus estava acima do seu filho, ela foi capaz de pegar o filho, levar para o templo e dizer: Santo Deus, eu estou te devolvendo o meu filho por todos os dias da vida para te servir, porque eu estou te adorando. O nosso grande problema é que nós ainda não aprendemos a adorar. Quando nós aprendemos a adorar, a nossa vida cristã vai ter sentido. Enquanto não aprendermos a adorar, a nossa vida cristã vai ser vazia. Então, por exemplo, você lê na Bíblia, por exemplo, que tem comidas que Deus não quer que você coma. E tem comidas que Deus quer que você coma. Só que você quer comer o que não presta. Deus diz: não, isso aqui não vai, isso aqui vai destruir teu corpo, mas é isso que eu quero. Não, mas isso aqui vai te fazer mal, mas é isso que eu quero. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não aprendemos a adorar. Porque quando nós aprendemos a adorar, nós vamos ser capazes de comer o que Deus quer. Porque Deus quer. Nós vamos ser capazes de fazer o que Deus quer, não é porque está no manual da igreja, não é para não ter câncer, não é para não ter diabetes, não é para perder peso. É para fazer o que aquele Deus que eu quero adorar, Ele quer que seja feito. Então isso aqui é muito importante. Se você não aprender a adorar, você não vai aprender a ser um cristão. Porque a base do cristianismo não é a igreja que eu frequento, não é o dia que eu guardo, não é quanto eu devolvo de dízimo. A base do cristianismo é se eu aprendi ou não a adorar a Deus. Porque se eu aprendi a adorar a Deus, eu não vou ter problema em guardar o sábado. Eu não vou ter problema em ser fiel nos dízimos e ofertas. Eu não vou ter problema de entregar o filho, como Ana fez. Eu não vou ter problema nenhum, porque eu aprendi o que é adoração. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. E você vai ver que a guerra entre o bem e o mal sempre foi com a adoração. Começando lá do Éden. Quando Satanás diz a Eva, através da serpente: olha, se você comer, seus olhos vão se abrir. Você vai ser igual a mim. Você vai falar como eu estou falando. Imagina, se eu sou uma serpente e consigo falar, imagina o que vai acontecer com você. Imagina o que vai acontecer com a tua vida quando você tiver esse fruto. Então deixa eu te dizer uma coisa, Eva. Deus está te escondendo o melhor. Deus sabe que se você comer isso aqui, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. E naquele momento, Eva deixou de adorar a Deus. Esse é o ponto. E começou a adorar o que a serpente estava dizendo. Então veja. Quando Eva comeu o fruto, ela estava deixando... Não era questão de comer um fruto, gente. Era questão de adorar a Deus ou não. Deus disse assim para Caim e Abel: olha, ofereçam um sacrifício. E Caim ofereceu do jeito que Deus quis. Abel ofereceu do jeito... Caim ofereceu do jeito que ele quis. Abel ofereceu do jeito que Deus quis. E adorar é fazer do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero. Isso é adorar. Então, não tinha nada de melhor nas verduras de Caim ou nas ovelhas de Abel. Não, eram tudo coisas criadas por Deus. A grande questão é que Deus não pediu, para aquele tipo de sacrifício, Deus não pediu verduras. Deus não pediu do fruto da terra, Deus pediu ovelha. Então, quando eu começo a fazer do meu jeito, eu estou dizendo que eu estou adorando a mim e não a Deus. Lá em Daniel, mesma coisa. Não era uma questão de se ajoelhar ou não, era uma questão de adorar ou não. Não era uma questão de passar 30 dias sem orar, era uma questão de adorar ou não. E na adoração tem outra coisa muito importante. A primeira é isso que eu falei. Adorar é fazer o que Deus quer que seja feito. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Segunda coisa sobre adoração. Adorar é decidir quem é o Senhor da sua vida.
Quem é o Senhor da sua vida? Você quer comer o que quer? Ok, então você é o Senhor do seu corpo. Não, mas eu quero que Deus seja o Senhor. Então não como o que você quer, como o que agrada a Deus. Ah, não, mas eu quero ser o Senhor. Ok, então como o que você quer e você é o Senhor. Ah, não, mas eu quero que Deus seja o Senhor. Então não como o que você quer e como o que agrada a Deus. É simples. Então, primeiro, é você fazer o que Deus quer que seja feito. Isso é adoração. Eu não quero ferir ninguém que está nos assistindo agora. Mas por que é que nós não podemos guardar a quarta? Por que não podemos guardar o domingo? Por que não podemos descansar, adotar como dia sagrado a terça? E eu não encontro outra explicação melhor. Se você tiver uma melhor, me apresente. Mas a melhor explicação que eu tenho de por que não é a quarta, o domingo ou a quinta, é porque Deus pediu foi o sábado e não a quarta, o domingo, a quinta. Porque adorar não é fazer o que eu quero, mas para mim é mais fácil a terça. Ok. Mas o que Deus pediu foi o sábado. E adorar não é o que você quer, adorar é o que Deus quer que seja feito. Então, segunda coisa, é decidir quem é o Senhor da sua vida. Pastor Abraão, meu amigo, seja bem-vindo. Denilda, adorar é um ato de amor. Davis, Deus é soberano. É exatamente isso que vocês estão colocando aí. Então vejam. Pastor Rafael Rossi, meu amigo, seja bem-vindo também. Então vejam. Adorar é fazer o que Deus quer, do jeito que Deus quer, como Deus pediu. Mas ainda há uma outra coisa muito importante sobre a adoração. Uma outra coisa muito importante sobre a adoração. Vejam. Além de decidir quem é o Senhor, além de adorar ser decidir quem é o Senhor da sua vida e decidir fazer do jeito de Deus, a adoração também, você tem que entender que ela acontece no tempo e não no espaço. Vou repetir. O mais importante da adoração é o que acontece no tempo e não no espaço. Tenta me acompanhar aí. No paganismo, funcionava assim. Existiam cidades que tinham 10 templos para 10 deuses diferentes. Cada espaço daquele era um deus responsável por um aspecto da vida. Por exemplo, esse templo aqui era do deus que mandava chuva. Então, quando estava faltando chuva, eu pegava um sacrifício, ia nesse espaço do deus do templo da chuva, oferecia um sacrifício para o deus da chuva, para ele mandar chuva. Ah, não, mas o problema não é chuva, o problema é que os animais estão morrendo. Então eu vou em outro espaço, outro templo de outro Deus, e esse outro espaço, esse outro templo e esse outro Deus, eu vou oferecer sacrifício a ele naquele espaço, e ele vai me ouvir e vai abençoar os rebanhos. Ah, não, mas o problema não é chuva nem os rebanhos, é que está vindo um exército nos invadindo. Então eu vou pegar um sacrifício naquele outro espaço, daquele outro Deus, naquele outro templo, oferecer um sacrifício para o Deus da guerra. Porque no paganismo, os deuses eles estão presos ao espaço. No cristianismo e no judaísmo, Deus não está preso ao espaço. O Deus é o Deus do tempo. E o tempo de Deus é presente, passado, futuro, eternidade. Em outras palavras, Abraão ficava peregrinando em Canaã e onde ele chegava, ele encontrava o Deus dele. Olha que coisa linda. Onde Abraão chegava, ele montava o altar e o Deus dele estava ali. Ele mudava de lugar, montava outro altar, o Deus dele também estava ali. O Deus de Abraão não era um Deus preso ao espaço. Ah, eu tenho que ir para Betel, porque Deus está em Betel. Não, Abraão, se você estiver em Betel, eu estou contigo. Se você for para o Egito, eu estou contigo. Se você, para onde você for, porque Deus não está preso ao espaço. Deus é o Deus do tempo. Entende isso? Infelizmente, nós prendemos Deus, ou tentamos prender Deus ao espaço. É o Deus da igreja no sábado pela manhã. E aí, quando fecha a igreja por decreto, a gente se confunde todo. Porque a gente prendeu Deus ao espaço. Então, Deus está preso ao sábado de manhã. Sábado à noite eu acesso o que eu quero. Porque Deus ficou preso no espaço do templo no sábado de manhã. Sábado à noite já não tem Deus. Mas o cristianismo diz, Deus não está preso ao espaço. Ele esteve contigo no sábado pela manhã na igreja,
vai estar contigo no sábado à noite quando você estiver acessando, vai estar domingo de manhã quando você for jogar bola, vai estar no domingo à noite quando você for assistir um filme, vai estar na segunda de manhã quando você for fazer a prova na faculdade, porque Deus não está preso ao espaço, Deus é o Deus do tempo. Então você tem que entender que onde você está, o Deus do universo está, porque ele não está preso ao espaço, ele é o Deus do tempo. É por isso que no cristianismo, entenda bem, no cristianismo tudo é adoração. Tudo é adoração. Você vai comer? Você não vai comer, você vai adorar a Deus através do que você vai comer. Você vai ouvir música? Não, você não vai ouvir música. Você vai adorar a Deus através do que você está ouvindo. Você vai assistir? Não, você não vai assistir. Você vai adorar a Deus através do que você está assistindo. Ou não. Ou rejeitar a Deus. Você vai acessar? Vai. Você vai adorar ou rejeitar a adoração a Deus através do que você vai acessar. Entende? Porque Deus não está preso ao espaço. Deus é o Deus do tempo. Então, para onde eu vou, a presença de Deus me acompanha. Para onde eu vou, a vontade de Deus, o querer de Deus tem que estar comigo. Daniel fez uma pergunta aqui muito interessante. Pastor, feliz sábado. No monte do sacrifício, Abraão ofereceu a sua adoração ou foi provado com relação a Isaac? Ótima pergunta, Daniel. Para respondê-la, vamos abrir a Bíblia. É muito importante isso que você colocou e vai nos ajudar no ponto que eu quero tocar agora. Gênesis 22. Gênesis 22. Às vezes a gente perde uma palavrinha de Gênesis 22, Daniel. E a sua pergunta é muito importante. Gênesis 22, a gente perde uma palavrinha. Veja, não há um versículo na Bíblia que diga que Deus pediu para Abraão matar Isaac. Deus não pediu para Abraão matar Isaac. Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. E sacrificar é diferente de matar. Abraão havia passado mais de 90 anos sacrificando. Ele sabia o que era sacrificar. Sacrificar era amarrar os pés e as mãos do cordeiro, cortar o pescoço do cordeiro e queimar o cordeiro. Então, quando Deus disse, sacrifique Isaac, Abraão se imaginou amarrando os pés e as mãos de Isaac, cortando o pescoço de Isaac e queimando Isaac. E Deus não pediu para ele fazer isso na hora, não. Deus disse assim, vai para o lugar que eu te mostrarei. O livro Patriarcas e Profetas diz que quando Abraão estava chegando, ele viu um brilho muito grande em cima do monte. Isso a Bíblia não revela, o livro Patriarcas e Não dá pra ficar travando, pastor. Oi, agora eu tô ouvindo, pastor. Ué, caiu aí. Oi, vamos chamar aqui o pastor de novo. Cadê o pastor? Gente, o pastor acha que a internet caiu. Ele já vai voltar aqui pra live.
Oi, pastor. Agora? Voltou. Muito bem. Obrigado aí porque você permaneceu. Tive um probleminha aqui com a internet. Vamos lá, vamos voltar. Vera Lúcia, vamos voltar à explicação. Abraão foi sacrificar Isaac. Sacrificar é diferente de matar. Sacrificar é cortar o pescoço, queimar, amarrar as mãos e os pés. E quando Deus disse a Abraão que ele fosse, queria mostrar o lugar, o livro Patriarcas e Profetas diz que quando ele estava chegando e avistou o Monte Moriá, ele viu uma luz muito grande em cima do monte e disse assim, foi aqui que Deus mostrou. Qualquer dúvida que ele tivesse, foi embora naquele momento. E aí, quando o livro Patriarcas e Profetas diz que quando ele viu aquela luz em cima do monte, ele disse assim, foi aqui que Deus avisou. Ele disse que ia me avisar e realmente ele avisou. E aí aconteceu o que está no capítulo 22, verso 5. Quando ele viu aquela luz em cima do monte, que percebeu que era ali que ele deveria sacrificar o filho, ele disse assim para os seus servos, lembram que ele levou 2 servos? Ele disse assim, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, quer dizer, até o monte onde Deus mandou sacrificar, e havendo adorado, aqui essa é a palavra que nós muitas vezes não percebemos no texto, e quando eu houver adorado, eu vou voltar para junto de vós, ou voltaremos para junto de vós. Então vejam, aqui está um ponto impressionante. Aqui está um ponto impressionante. Se Abraão tivesse pensado assim, eu vou matar meu filho, vou cortar o pescoço do meu filho, eu nunca mais vou ver meu filho, ele não tinha feito o que fez. Sabe por que Abraão fez o que fez? Porque ele pensou, eu vou adorar a Deus. Você entende a importância da adoração? O que moveu Abraão a fazer o que fez foi colocar na cabeça, eu estou indo adorar a Deus, mesmo que isso custe a vida do meu filho. Mas eu estou indo adorar a Deus, não importa o que custe. Eu vou adorar a Deus, por isso eu não vou fazer a prova no sábado. Ah, mas é porque você é fanático. Não, não é porque eu sou fanático. É porque eu aprendi a adorar a Deus. Ah, mas saiu um decreto dizendo que se orar, morre. Daniel, se orar, morre. Então é melhor você passar 30 dias sem orar. Daniel disse assim, não, eu não posso passar 30 dias sem adorar a Deus. Eu prefiro ir para os leões do que parar de adorar a Deus. Então eu vou continuar adorando a Deus. Você entende? Quando uma pessoa entende adorar a Deus, gente, não tem a grande questão não é, porque a igreja diz que é para fazer isso. Não, porque o manual da igreja diz que é isso. Não, acima do manual da igreja está a adoração a Deus. O manual da igreja, ele nos ajuda a conhecer como adorar. Mas se você conhecer tudo sobre o manual, conhecer tudo sobre regras e não aprender a adorar a Deus, a sua vida cristã não vai ter sentido. Você entendeu? Se você não aprender a adorar a Deus, o mínimo que Deus que te peça vai ser muito difícil, é muito complicado, eu não consigo. Mas quando você aprende a adorar a Deus, então respondendo a pergunta, Abraão, ele foi adorar a Deus. Abraão foi adorar a Deus. Deus já sabia do sentimento de Abraão. Deus já sabia da decisão de Abraão. Mas Abraão foi provar para o universo, naquele momento, o Espírito de Profecia diz que o universo estava assistindo aquela cena no Moriá. Abraão fez o que fez porque foi adorar a Deus. E quando você vai adorar a Deus, você faz qualquer coisa que Deus queira que você faça. Agora tem uma coisa muito interessante aqui. Muito interessante. Abra sua Bíblia em Gênesis. Uma outra história que nos ajuda a entender isso aqui também de maneira muito profunda. Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39 agora. Gênesis 39. Pastor Abraão, terá consciência da contínua presença de Deus, aguça nosso senso de adoração. Amém. Exatamente. Exatamente isso. Pastor Ivo, compensa ser fiel à adoração a Deus. Exatamente esse ponto, pastor Daniel, que vamos estudar. O Davis diz, Abraão também sabia que Deus poderia ressuscitar seu filho. Perfeito, Davis. Exatamente isso. O Espírito de Profecia diz, mas não só o Espírito de Profecia, o versículo 5 mostra, evidencia que Abraão disse assim, eu vou adorar a Deus e nós vamos voltar. Não sei como, eu vou lá matar meu filho, vou sacrificar meu filho, mas nós vamos voltar, porque eu creio num Deus
que prometeu que me daria descendência através desse menino, e ele não pode me dar descendente morto. Então eu vou sacrificar e Deus vai dar um jeito de eu trazê-lo de volta. Exatamente, Deus. Muito bem, a história de José. Aqui diz que José, verso 2. José era, capítulo 39 de Gênesis, verso 2. José, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Primeiro ponto. Como assim José veio a ser homem próspero? Como é que ele era próspero se ele era escravo? Que tipo de prosperidade é essa? Como é que José era próspero se ele era escravo de Potifar? Primeiro ponto da adoração a Deus. Diferente do que prega a teologia da prosperidade, que diz assim: se você adora a Deus, fica tranquilo que nada vai te faltar. Está com o casamento destruído? Pode ir na igreja, paga tanto que o pastor vai melhorar teu casamento. Adore a Deus e você não vai ter problema. A empresa está falindo? Na terça-feira lá vai ter o culto lá para abençoar a empresa. Pode ir lá pagar alguma coisa que o pastor vai abençoar e tua empresa não vai falir. Na teologia da prosperidade funciona assim. Você adora a Deus e tudo dá bem na sua vida. Na teologia bíblica é assim. Adore a Deus e você pode até ser um escravo de Potifar, mas você vai ser próspero, onde você estiver. Porque a prosperidade bíblica não é apenas prosperidade material, ou prosperidade intelectual. Não, a prosperidade bíblica é a prosperidade da vitória eterna. Para Deus, José era o homem mais livre do Egito, porque falava com Deus do universo. Por isso ele era próspero. Então não existe prosperidade de acordo com a teologia da prosperidade, não é bíblica. Aquela prosperidade não é bíblica. Não existe um versículo na Bíblia que me autorize a dizer pare alguma coisa na igreja e pare de sofrer. Jesus falou, se você tiver consciência do que eu estou te pedindo, você vai ver que você vai ter lutas. Muitas lutas. Rafael, pastor, é correto dizer que adoramos algo? Por exemplo, eu adoro futebol, eu adoro meu filho, ou isso é ser muito radical? Ótima pergunta, Rafael. Ótima pergunta. Vamos lá. Eu falei esses dias em alguns programas, talvez alguns tenham ouvido. Mas, Rafael, você está correto na sua pergunta. Os gregos e os romanos, eles entendiam melhor a adoração do que muitos dos cristãos, de nós cristãos. Porque para tudo eles tinham um Deus. Para tudo. Afrodite era a deusa da beleza, porque beleza pode se tornar um Deus na sua vida. Mamon era o Deus do dinheiro, porque o dinheiro pode se tornar um Deus na sua vida. Então, como eles sabiam que tudo pode se tornar um Deus, para tudo eles criavam um Deus. Ímeros era o Deus do sexo. Éfesto era o Deus do trabalho. Porque o sexo pode virar um Deus, o trabalho pode virar um Deus, o dinheiro pode virar um Deus, a beleza pode virar um Deus. Então, como seres humanos, e eu já volto para o assunto de José, mas respondendo a pergunta muito boa do Rafael, como seres humanos, amigos, você pode decidir quem você vai adorar, mas você não pode decidir se vai ou não adorar. Isso aí o ser humano não pode decidir. Você pode decidir assim, eu vou adorar a Deus, ou eu vou adorar o dinheiro, eu vou adorar a mim mesmo, eu vou adorar a beleza física. Você pode decidir a quem vai adorar. Você só não pode dizer, eu não vou adorar. Você respira, respiro. Então você é um adorador. Como assim, pastor? Eu nem creio em Deus, eu sou ateu. Não tem problema. Você não precisa crer em Deus. Você pode ser um ateu. Mas você adora alguma coisa. Você adora o seu carro, sua conta do banco, sua beleza física, seu futebol. Qualquer coisa que domine os teus sentimentos, qualquer coisa que te prenda, qualquer coisa que tome o lugar de Deus em sua vida, se tornou um Deus na sua vida. Então, tudo tem o potencial de virar um Deus. Respondendo a sua pergunta, Rafael, tudo tem o poder de se tornar um Deus. Agora, o que eu não posso é dizer assim, Rafael, o futebol é um Deus para você. Não, eu tenho que avaliar os meus deuses e não os seus. Então, eu não posso olhar para uma pessoa e dizer assim, olha, isso aqui é um Deus para você. Eu não posso. Ela pode. Eu tenho que conhecer quais são os meus falsos deuses que eu ainda carrego no coração.
Quais são os falsos deuses que eu tenho que matar? Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Veja, há alguns anos, desde que os meus filhos nasceram, eu decidi que não teria televisão em casa. Há muita gente que tem 3 televisões em casa e sabe conviver bem com elas. E eu percebi que eu não estava sabendo, que eu estava gastando muito tempo com a televisão e que estava tomando tempo com Deus. E que a televisão tinha um potencial muito grande de se tornar um Deus na minha vida. Aí decidi com a esposa que não teríamos televisão. E há 12 anos, desde que minha filha nasceu, não temos televisão, não sinto falta e consegui me afastar de uma coisa que tinha um potencial muito grande de ser um Deus em minha vida. Já tem outras pessoas que têm, como eu disse, têm 3 televisões em casa e conseguem administrar bem, não perdem muito tempo na televisão. Eu não estava conseguindo, por isso eu me desfiz dela, porque eu não queria que ela se tornasse um Deus na minha vida. Então eu não posso julgar uma pessoa que tem televisão. Eu posso julgar a mim mesmo, porque eu sei o que a televisão fez comigo e o que ela tinha potencial de fazer. Você entende? Então, eu não posso avaliar a vida do outro. Isso aqui é um Deus na sua vida. Não. Eu tenho que avaliar a minha própria vida. Isso aqui está se tornando um Deus na minha vida. A Leane Amaral diz, não terás outros deuses diante de mim, adorando a nós mesmos. De cara, a gente falta o primeiro mandamento. Isso mesmo. Isso mesmo. Parabéns. E ela está dizendo que também não sente falta. Eu também não sinto falta. E foi uma das melhores coisas que eu fiz por meus filhos. Foi não dar contato a eles com a televisão. Hoje eles não sentem falta, não pedem, não têm contato, nunca tiveram. Muito bem, voltando agora para a história de José. Aqui diz que José era próspero mesmo sendo escravo. Eu estava falando que a prosperidade não é o que o mundo avalia. A prosperidade é o que Deus avalia. Mas aqui diz o seguinte, verso 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, aqui está a questão. Por que o verso 2 diz que José era próspero? O verso 3 responde. Presta bem atenção. O verso 2 diz, José era homem próspero. Por que ele era homem próspero? Verso 3 diz, porque o Senhor era com ele. Aqui está o segredo. José era próspero porque tinha uma boa conta no banco? Não. Ele era próspero porque poderia ir para onde quisesse? Não, ele era escravo de Potifar. Por que José era próspero? Porque José andava com o Senhor. O Senhor era com ele. Não importa qual é a tua formação acadêmica. Não importa quanto você tenha no banco. Não importa quais são os teus sonhos, teus projetos, em que bairro você mora. A sua prosperidade só vai ser real se você puder, na tua vida, dizer ou alguém dizer, o Senhor é com Josanã. E Josanã é próspero. Mas Josanã está enfrentando a doença. Mas o Senhor é com ele. E ele vai enfrentar essa doença. E o Senhor vai estar com ele. E a prosperidade não é ele enfrentar ou não enfrentar a doença. A prosperidade é ele crer que além da doença existe um Deus capaz de curar, restaurar, ressuscitar e trazer o céu. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é você entender que a prioridade não é você. A prioridade é o seu Deus. Vou repetir isso aqui. Adorar a Deus é você entender que a prioridade não é você. A prioridade é o seu Deus e o que Ele quer fazer na tua vida. Então, se você busca a Deus para não ter problemas no casamento, eu vou te dizer, você está buscando pelo motivo errado. Eu nunca busquei a Deus para não ter problema no casamento. Porque os problemas no casamento, eles vão vir. Sabe por que eu busco a Deus? Para que quando os problemas no casamento vierem, eu tenha sabedoria de estar andando com Deus e me manter fiel ao lado da minha esposa e resolvermos juntos os nossos conflitos. Se você está buscando a Deus para não ter doença, eu vou te dizer, você está buscando pelo motivo errado, as doenças vêm. Sabe por que eu estou buscando a Deus? Para que quando as doenças vierem, eu possa continuar confiando em Deus. E se a morte tomar a minha vida, eu possa dizer, antes da morte, aguardo o Senhor, a sua ressurreição e o seu regresso. Então você busca a Deus por causa de você ou por causa do que Deus pode fazer em sua vida? O que Ele quer fazer, quer transformar o teu caráter.
Tiago, você está retificando aí, talvez a resposta, talvez eu não tenha entendido. Eu entendi agora, Tiago, tem razão. Pode ter sido isso mesmo a pergunta. Quando eu digo assim, eu adoro comer chocolate, eu adoro meu cachorro, se é errado dizer isso, né? Se é errado usar a palavra adoração para adoro chocolate, adoro cachorro. Eu vou dar a minha resposta e pode não ser a correta. Então já vou afirmando que pode não ser a correta. Eu acho que mais importante do que a palavra que você usa é o sentido que aquilo tem na sua vida. Então, às vezes é uma expressão que nós usamos em português. Eu adoro isso aqui. E eu já vi pessoas reclamando, você não pode dizer eu adoro, porque só pode adorar a Deus, realmente só pode adorar a Deus. Mas, às vezes é uma expressão idiomática que a gente usa. O mais importante do que a expressão que você usa é a ação que você tem. Então, se o chocolate se tornou um Deus em sua vida, esse é o perigo. Não o fato de você dizer eu gosto muito disso aqui, eu adoro isso aqui. Então, eu não consigo enxergar que o fato de usar essa expressão idiomática seja um erro. Mas o ato de adorar aquilo, sim, é um erro. Muito bem, exatamente. A Anne colocou, vai além das palavras, são as atitudes. Eu concordo com isso aí. Muito bem. José, vamos voltar para José. José, ele achou mercê diante de Potifar, verso 4, e ele colocou ele como mordomo de tudo que possuía e colocou tudo nas mãos de José. Aí aqui tem uma coisa bonita. E desde que o fizeram mordomo na casa de Potifar, o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha Potifar, tanto em casa como no campo. Está aqui, ó. Vamos lá. Quando José era mordomo de Potifar, quem prosperava? Potifar. Então José era mordomo de Potifar. Quem prosperava? Potifar. Quando eu me torno adorador de Deus, as coisas invertem. Não é Deus quem prospera, sou eu. Vou repetir. José era mordomo de Potifar, Potifar prosperava. Eu sou adorador de Deus. Quem ganha sou eu e não Deus. Então Deus, ele é tão bondoso que quando ele me pede para adorá-lo, o maior beneficiado com a adoração sou eu. Eu estou hoje guardando o sábado, fiz o pôr do sol com minha família, estou guardando o sábado. O dia de Deus não vai melhorar por causa disso, mas o meu vai. O meu casamento vai, os meus filhos vai, a minha saúde vai porque eu parei. Porque quando você adora a Deus, o maior beneficiado é você e não Deus. No paganismo era o contrário. Eles adoravam os deuses, levando os filhos para matar no altar de alguns deuses. Então eles ofereciam os filhos, eles ofereciam a colheita para os deuses, achando que os deuses iam se agradar do que eles estavam dando e iriam recompensá-los. No cristianismo é diferente. Quando eu ofereço o sábado em adoração a Deus, o maior beneficiado sou eu e não Deus que está recebendo aquela adoração no sábado. O seu casamento, a sua família, a sua saúde. Quando Deus diz assim, não adultere, gente, se você adulterar ou não adulterar, isso não vai alterar Deus, mas vai alterar você. Sua família, seu casamento, sua integridade. Quando você se alimenta bem, do jeito que Deus pede, a saúde de Deus não vai melhorar, a sua vai. Então a adoração, gente, ela é tão grandiosa, que quando você faz do jeito de Deus, você é o verdadeiro beneficiado. Na relação José-Potifar, o beneficiado era Potifar. Na relação Josanã-Deus, o beneficiado é Josanã. Por isso eu adoro a Deus. Por isso eu guardo o sábado. Por isso eu me alimento de um jeito que honre a Deus. Por isso que eu quero acessar coisas que glorifiquem a Deus. Porque eu sou o maior beneficiado, não é Deus. Eu lembro que quando eu era criança, eu vivia ouvindo um vizinho que implicava muito com meu pai. E ele vivia dizendo, olha, mas e se for mentira? E se esse negócio de volta de Jesus não acontecer? E se você perdeu todo o tempo? E eu lembro que meu pai falou assim para ele, olha, se lá no final eu descobri que era tudo mentira, valeu a pena. Por todos os benefícios que eu tive na minha casa, no meu casamento e com os meus filhos, valeu a pena. Se lá no final eu descobri que adorar a Deus era tudo mentira, valeu a pena. Porque os benefícios que eu tive hoje
ao reunir minha família para fazer o pôr do sol. Os meus filhos hoje pegaram vários bonecos e contaram a história de Davi e Golias. Eu me emocionei vendo meus filhos contarem para mim 10 e 12 anos. O menino tem 10, a menina tem 12. E eles contavam para mim a história de Davi e Golias. Eles acreditam em Deus. Eles querem servir a causa de Deus. Se lá no final eu perceber que a adoração era tudo mentira, já valeu a pena. Só por esse pôr do sol que eu fiz aqui adorando a Deus, recebendo o sábado. Você entende? Só que tem uma coisa. Não é mentira, é verdade. Jesus Cristo está voltando para resgatar aqueles que aprenderam a adorá-lo. E aqueles que aprenderam a adorá-lo viverão eternamente ao seu lado. O último pensamento para terminarmos. O último pensamento para terminarmos. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e ele vai dizer: bem-vindo, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe o que isso significa? Que você está vivendo um teste, um momento de prova na adoração. O que Deus está dizendo de verdade é o seguinte: Josanã, cuida bem do teu corpo, que vai durar no máximo 100 anos, na melhor das hipóteses vai durar 100 anos. Porque se você cuidar bem do corpo que vai durar 100 anos, você vai ser capaz de cuidar de um corpo que vai durar a eternidade. Mas como é que você quer cuidar de um corpo que vai durar 100 anos se você é incapaz? Como é que você quer cuidar de um corpo que vai durar eternamente se você é incapaz de cuidar de um corpo que vai durar 100 anos? Então seja fiel um pouco, Josanã. Me adore no pouco, que eu vou trazer você para minha casa para me adorar no muito. Seja fiel com alguns poucos reais, devolvendo o dízimo e oferta. Porque quando você vier para minha casa, você vai morar numa casa que as ruas vão ser de ouro e as paredes vão ser de pedras preciosas. Como é que você quer ser fiel numa cidade de ouro se você é infiel com alguns poucos reais? Então seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Essa é a história de José. José disse assim para a mulher de Potifar. Ela chegou no capítulo 39, ela chamou ele para ter relação sexual. E ele disse assim: deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aqui na casa eu posso tocar, tudo. Posso tocar em tudo. Se eu mudar a mesa de lugar, o meu patrão não vai implicar. Se eu usar algum dinheiro do banco para alguma coisa, ele não vai implicar. Porque tudo ele colocou nas minhas mãos. Só tem uma coisa que eu não posso tocar. Tudo ele deixou eu tocar. Eu não posso tocar em você, que é a esposa dele. Como é que eu faria um grande mal desse tamanho ao meu Deus? Ele não falou, vou fazer um mal para Potifar. Ele disse: como é que eu faria um mal tão grande ao meu Deus? Então, José ele tinha clara consciência. Eu posso tocar em tudo. Mas tem uma coisa nessa casa que eu não posso tocar. É a esposa do meu patrão. José entendeu o que nós precisamos entender. Eu posso tocar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, mas eu não devo tocar no sábado. Tocar no sábado seria a mesma coisa de José dormir com a esposa de Potifar. Eu posso tocar nos meus recursos, mas tem uma parte do recurso que a Bíblia diz: não toque, os dízimos e ofertas. Tocar nos dízimos e ofertas é a mesma coisa de José dormir com a esposa de Potifar. É tocar na única coisa que ele não poderia tocar. Então tem coisas que você não pode tocar. Não toque. Não toque. Reconheça Deus, o tanto que Ele já te deu. O tamanho do que Ele te deu. E a única parte que Ele pediu para você não tocar, não toque. Se Deus diz que tem alimentos que estão destruindo teu corpo, não toque. Se Deus diz que tem um dia sagrado, guarde esse dia sagrado. Se Deus diz que tem uma parte do teu recurso que deve ser devolvida em dízimo e ofertas, devolva com dízimo e oferta, não toque. Que Deus te abençoe, que de maneira muito poderosa você tenha entendido um pouco sobre a adoração, mas deixa eu te dizer, você pode saber tudo de adoração, mas mais importante do que saber tudo sobre adoração é adorar verdadeiramente o Senhor. Porque vem dias, disse Jesus, e já chegou, em que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. Que Deus te abençoe para que você seja um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador. Daniel Amém. diz: é de importância tremenda a adoração. Na tentação de Jesus, nas 3 mensagens angélicas, no fim de Apocalipse 13. Fantástico, Daniel. Tudo nesse mundo gira em torno da adoração. Fantástico. Eu desafio você a estudar o que ele colocou aí
as 3 mensagens angélicas, Apocalipse capítulo 12. Estude, Apocalipse 14, desculpe, Apocalipse capítulo 14. Quando você estuda as 3 mensagens angélicas, você vai entender muito sobre adoração. Muito sobre adoração. E ela vai te ajudar a entender muito o que vai ser determinante no fim dos tempos, que é a adoração. Gabriel, muito obrigado pelo convite e parabéns aí por sua iniciativa e parabéns a todos vocês que permaneceram. Pastor, eu que agradeço o senhor ter aceitado o convite da live. Foi uma bênção o sermão. Deu para tirar várias lições sobre a adoração, que devemos adorar a Deus do jeito que Ele pediu para a gente, como está nas Sagradas Escrituras. Também peço pessoal acompanhar o canal, sempre vai ter lives sexta-feiras sobre a Palavra de Deus, então se você se interessar, segue eu aqui no canal, segue o pastor também no Instagram, @josanalves. Ele posta vários conteúdos legais lá sobre a Palavra de Deus, as cartas de Romanos. Eu tenho acompanhado e está sendo um ótimo, pastor. Pastor, o senhor pode iniciar com uma oração? Vamos sim. Vamos orar? Querido e eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade. Estou vendo aqui mais de 60 pessoas conectadas e eu espero que essas mais de 60 pessoas tenham, de maneira muito clara, entendido um pouco sobre a profundidade desse tema. Como o Daniel colocou, é um tema que vai de Gênesis a Apocalipse. Mas mais importante do que isso, deve ser um tema que vai do meu acordar até o meu dormir a cada dia. Acordar adorando e dormir adorando. Levantar com desejo de adorar e ao longo do dia, tudo o que eu faça, chegar no trono celestial com o cheiro suave da adoração. Abençoa para que essa venha a ser a nossa história, o nosso dia a dia, até o dia em que vamos estar na tua casa, na tua presença, te adorando pessoalmente e eternamente. Abençoa o Gabriel, esse ministério que ele tem feito de convidar pessoas para essas conversas, e a vida de cada pessoa aqui, muitas eu não conheço, muitas conheço, são pessoas muito queridas e conhecidas, mas todos, conhecidos e os que não são conhecidos ainda, que tomemos a decisão de um dia estarmos juntos eternamente no céu. Nos dá um sábado feliz e abençoado, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pastor, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Que Deus abençoe o senhor e a família. Um grande abraço. Feliz sábado. Feliz sábado.